Então, separei a massa base aqui na metade, ó, eu dividi em duas bacias. Uma parte da massa tá aqui e a outra ficou aqui. Uma parte da massa vai ser de amendoim e a outra parte da massa de coco. Então, vou começar pela de amendoim aqui, ó. Deixa eu buscar aqui. Eu vou acrescentar o amendoim. Eu já torrei o amendoim e depois de torrado, eu moí ele no liquidificador. Como se fosse assim uma farofinha, ó. Ele fica bem fininho. Então, agora eu vou colocar ele aqui na massa e com o auxílio da colher eu vou misturar bem esse amendoim. Eu tô utilizando 400 gramas de amendoim torrado para meia receita da massa, porque ele fica bem gostoso com bastante amendoim. Se fosse a receita completa, eu ia utilizar 2 pacotes de amendoim, 400 gramas. Então aqui, ó, tá pronta a base de amendoim. Então vamos misturar agora a base de coco. Só trocar aqui de bacia. Deixa eu virar pra cá que aparece mais a massa. E eu vou colocar então pro coco 2 pacotes de coco ralado, 200 gramas. Eu gosto de pegar esse coco seco. Geralmente eu pego de flocos médios, assim, não aquele muito fininho, sabe? Que fica mais gostoso. O flocos grande atrapalha um pouco, aquele que é em flocos maior. Na hora de fazer não fica tão legal o corte, porque ele é muito grande, os flocos, né? Os fiapos do coco são muito grandes. Então esse daqui fica mais gostoso e pense o cheiro desse coco ralado nesse biscoito. Fica muito gostoso mesmo. Fica uma massa assim bem rica de coco, é bastante coco. Coloquei 200 gramas de coco ralado na massa, meia massa, né? Meia receita. Se fosse inteira, eu colocaria, então, 4 pacotes. Agora que as duas bases estão prontas, a base de amendoim e a base de coco, então é bem simples. Agora é só adicionar farinha até a massa desgrudar das mãos. Aqui eu vou acrescentando a farinha de trigo, vou mexendo até que a massa comece a ficar bem pesada. Quando ficar pesada, então é hora de colocar a mão na massa e então amassar um pouquinho com as mãos até você notar que ela solta das mãos com facilidade, já tá no ponto certo. Se você quiser colocar a mão na massa desde o começo, também pode, mas eu prefiro evitar, né, que fique aquele grude, assim, eu gosto de colocar mais no final, quando já fica mais fácil de amassar e quando se torna já pesado para mexer com a colher. Eu acho que facilita aí o processo. Sempre lembre de usar uma luva na hora de amassar. Eu gosto de utilizar essas luvas de vinil, eu compro em casas de embalagens, que já tá bem pesada para mexer com a colher, mas ela ainda tá grudenta. Então eu já tiro e vou continuar aqui, ó, adicionando a farinha de trigo e vou amassar. Já tá quase boa, mas eu vou colocar um pouquinho mais de trigo, que eu quero uma massa um pouquinho mais firme, porque senão na hora de assar ela acaba derretendo o biscoito. E aqui, ó, massa prontinha, ela não gruda mais nas mãos, tá bem firminha. E olha a cor dela, ela fica essa cor begezinho, tipo do amendoim, maravilhosa. Uma massa gostosa de trabalhar, uma massa prontinha. Agora você pode abrir ela com o rolo e cortar na forminha, ou passar na máquina, que é o que eu vou fazer. E agora nós vamos para a segunda massa, então, que é a massa de coco, e vamos fazer o mesmo processo. Agora, mesmo processo com a massa de coco. Eu vou adicionando farinha, vou misturando e amassando com as mãos até dar o ponto da massa para então passar na maquininha. Você também pode abrir com o rolo e cortar com as forminhas, não tem problema. É uma massa boa de trabalhar, não é assim tão difícil quanto o biscoito de melado. Eu acho ela mais fácil de fazer. Gosto mais de fazer e ela vende muito bem. Ela tem uma ótima aceitação porque é um biscoito que acompanha chimarrão, que acompanha café, chá, para o lanche da tarde. Ele é bem gostoso para petiscar, é um biscoito leve e bem saboroso. Por isso que a venda dele vende super bem. Compensa o resultado aí de você fazer um biscoito mais caprichado, uma receita mais elaborada, porque o resultado final que você vai ter no teu produto também vai ser melhor, né? Aproximadamente vai em média de 500 a 600 gramas de farinha de trigo,
aqui em cada metade da receita. Se fosse a receita completa, aproximadamente 1 kg de farinha até dar o ponto para completar. Vai depender um pouquinho da farinha que você está utilizando, da gordura que você utilizou. Esses são fatores que influenciam um pouquinho na hora da quantidade, mas não tem erro, porque você vai acrescentar farinha até dar o ponto, então não tem problema, pode ir seguindo aí a receita que vai dar certo. Às vezes vai um pouco mais, às vezes um pouco menos, depende aí, como eu disse, de cada ingrediente que você está utilizando. E agora já vou aqui amassar com as mãos, que fica mais fácil de você agregar. E no próprio contato ali com a massa, você vai sentir se tá precisando de farinha, se precisa colocar mais ou se já tá ok. E ela é uma massa assim que ela agrega toda a farinha que tá no fundo da bacia. Então não vai ficar aquele biscoito ressecado, fica um biscoito bem gostoso, sequinho, na medida certa. Por ela agregar essa farinha e não ficar com o resto ali na bacia. Ponto certinho, ó, massa ok, tá bem no ponto, prontinha, ó, massa maleável. Você sente que ela tá pronta quando você consegue já fazer uma bolinha com ela, consegue modelar então aí a tua massa. Nesse ponto tá prontinho e agora nós vamos então passar os nossos biscoitos na maquininha. Então, a gente vai passando os biscoitos ali na maquininha, nessa mesa, e à medida que eles vão saindo, né, as tirinhas nós vamos colocando nessa outra mesa aqui, ó. Fica cheio de tirinhas, parece umas minhoquinhas e ele é meio crespinho. Deixa eu aproximar um pouquinho, ele parece um camarãozinho, assim, ele sai bem crespinho. Eu gosto de usar aquele formato de estrelinha na máquina. Depois eu mostro melhor a reguinha. Ó como ele fica. Ele fica bem crespinho, fica bem bonito na hora que assar esse biscoito. Ele fica bem crocante, essas pontinhas. A forma aqui, ó, ela tá com papel manteiga. Eu forro a forma com papel manteiga. Coloco ela bem aqui na forma, né? Não precisa passar nada, não precisa untar. Se você não tiver o papel manteiga, pode untar normalmente a tua forma, que também dá certo, não tem problema. Daí é só cortando o biscoito no tamanho aproximado que você quiser, maior ou menor. Pode fazer rosquinha e vai então enchendo a forma e leva para assar em forno pré-aquecido a 180 graus. Fica de olho até que o biscoito comece a dourar na parte de baixo. Aí você já pode retirar para ele não ficar tão seco. Se você deixar muito tempo, fica um biscoito seco. Mas em média em forno pré-aquecido a 180 graus até que ele comece a ficar dourado. As primeiras formas demoram mais, logo em seguida as outras já é mais rápido. Você vai ver que coloca e logo já precisa tirar. Então o forno ali é crucial, tem que ficar de olho para garantir a qualidade final aí do teu biscoito. Mas fica um biscoito, nossa, de primeira qualidade, muito gostoso mesmo. Então a gente vai fazendo esse processo, vai enchendo todas as formas e vai levando para assar. E depois de prontas, né, depois que eu coloco nas embalagens, fica dessa forma aqui, ó. Então, no total, a receita de amendoim e a receita de coco deu 14 caixinhas no total. Essas caixinhas, elas têm 500 gramas cada caixa. Então, deu 7 caixas no sabor de coco e 7 caixas no sabor de amendoim. Eu deixei algumas sem pôr a pontinha no chocolate, ó. Essas duas são de coco, porque alguns clientes preferem com pontinha no chocolate e outros gostam sem. Então, sempre eu dou uma mesclada. Até aqui na de amendoim tem uma caixinha que eu fiz, ó, metade com chocolate e metade só amendoim. Porque tem cliente assim que o marido quer sem chocolate, a esposa gosta com. Então, a gente adapta para atender ali as necessidades do cliente. Então, o rendimento de cada receita é de 3,5 kg de biscoito. No caso aqui, eu tenho 7 kg de biscoito, 14 caixinhas com 500 gramas.
Aqui na minha região, eu vendo a R$ 15 cada embalagem de biscoito. R$ 15 cada caixinha dessa com 500 gramas. E então esse foi a produção. E daí sobra um restinho, ó. Essa daqui, ó, é um pouquinho de coco que sobrou. E essas são de amendoim que também sobraram. Um restinho, são quebras, né? Que às vezes quebra um biscoitinho, uma pontinha que não dá certo. E essas ficam para o consumo. Então essas a gente acaba comendo, né? Fica para casa, para mim e para mãe. A gente sempre divide aqui o que sobra. E essas vão para venda.